O uso de medicamentos sem prescrições médicas, também conhecido como automedicação, pode ser perigoso e trazer riscos à saúde. Nós estivemos no consultório da doutora Silvia Albertini para conversar sobre este assunto que é de suma importância e preocupante para a área da saúde. Doutora, as pessoas, na maioria das vezes, estão fazendo usos de medicamento sem a prescrição médica. Essa é uma preocupação da saúde pública do nosso município. Sim, Sidney, com certeza é uma preocupação, né? A gente sabe que, a gente entende, por um lado, que muitas vezes as pessoas estão desesperadas, né? Porque realmente é um problema, assim, que só quem já teve, né, para dizer, que causa muita dor mesmo, especialmente chikungunya, né? E a gente entende por um lado, mas por outro, nós aqui da saúde, nós temos a obrigação, né, de alertar a população com relação aos riscos, Sidney, porque assim, o corticoide, o que acontece? O corticoide, especialmente, que é a medicação que a gente tem observado que as pessoas estão usando, né, de forma indiscriminada e sem receita ou acompanhamento médico, ele é um medicamento perigoso, tá? Então, assim, o que eu vou dizer para vocês do corticoide? O corticoide, ele tem basicamente duas funções, Sidney. Ele é um anti-inflamatório hormonal, tá? Diferentemente daqueles anti-inflamatórios que a gente conhece, como o diclofenaco, o ibuprofeno, né, a nimesulida, que são anti-inflamatórios não hormonais. O corticoide, ele é um anti-inflamatório também, mas ele é hormonal, tá? E, por outro lado, ele também tem a função de ser um imunossupressor. O que significa isso? Significa que ele vai inibir, né, ao nosso sistema imune, que é o que defende a gente de algumas doenças. Então, ele é usado na medicina em uma extensa área, tá, da medicina, em várias especialidades, em vários tipos de patologias, não somente nesse caso de chikungunya, mas em vários tipos de problemas de saúde, inclusive na área da reumatologia, onde ele é mais utilizado devido às doenças autoimunes, né? Então, o que acontece? As pessoas tomam o corticoide, muitas vezes indicado pelo vizinho, um parente, um familiar, né, algo assim, fala, foi ótimo para mim. Aí a pessoa vai lá e vai na farmácia e toma por conta própria aquele corticoide na esperança de melhorar. E às vezes realmente melhora, só que o problema do corticoide é que ele pode ser tanto um vilão quanto um mocinho. E isso aí vai depender de como que o paciente vai reagir. Cada organismo reage de uma forma. Então, a gente não pode estar fazendo uso porque corre-se o risco de comprometer outros tipos de problemas ou dar outras doenças nos pacientes. E isso é nossa preocupação. Eu já tive aqui no consultório, e outros colegas também já tiveram pacientes onde a pressão subiu, descompensou, né? A diabetes subiu ou desenvolveu alguns problemas de estômago, tá? Abaixou a imunidade, deu doenças, outros tipos de doenças em cima, né? Às vezes até problemas oculares. Então, são diversos problemas que o corticoide pode trazer, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento sobre isso. Doutora, o corticoide que a senhora comentou, existe algum outro produto fora o prednisolona ou é somente esse um? Não, então, os corticoides, eles são um grupo de medicações, né, como eu já havia dito, e dentro deles tem vários tipos de corticoides, tá? Os mais conhecidos, assim, que a população mais conhece, é o prednisolona, o prednisona, o betametasona e o dexametasona, tá? Tem algumas injeções também de corticoides, né, que algumas pessoas usam, como a diprospan, né, beta-30, né? Então, essas ali são também injeções de corticoides, tá? Dexametasona também de corticoides. O medicamento corticoide que a doutora está comentando, a senhora disse que ele é um vilão, aliás, é um bom medicamento, mas porém, ao mesmo tempo é um vilão, porque cada organismo reage de uma forma. Exato, e também, Sidney, o mais importante, ele pode ser um mocinho quando? Quando que ele vai ser um mocinho e não um vilão? Quando ele for indicado por um médico que fez um diagnóstico correto e prescreveu a medicação de forma correta.
Porque ele tem todo um manejo a ser feito. Ele não é um remédio que eu simplesmente vou lá na farmácia, compro e vou tomar por minha conta. Não, ele tem a dose calculada por quilo-peso, a dose para imunossupressão é uma, a dose para anti-inflamatória é outra, né? Eu preciso calcular pelo quilo-peso, eu preciso saber a função renal daquele paciente, se ele não tiver uma boa função renal, eu posso simplesmente intoxicar esse paciente com essa medicação, porque ele não vai eliminar adequadamente, né? Então, eu tenho que pesar tudo. Se o paciente é diabético, eu já tenho que aumentar o remédio da diabetes para ele não ter o risco de subir diabetes. Se ele é hipertenso, eu tenho que monitorar a pressão arterial, eu tenho que aumentar o remédio da pressão, né? Fora as outras complicações que ele pode ter, né? Se a pessoa tem, por exemplo, uma doença onde a imunidade dela já é comprometida, ela não pode usar corticoide, né? Certo. Se ela tem uma doença onde vai haver um agravamento com o uso do corticoide, a gente não pode indicar corticoide. Então, é um medicamento que ele não é para ser utilizado sem uma supervisão médica. Por isso que ele é o vilão e o mocinho. Então, aqueles pacientes que têm problemas onde se justifica usar, e isso só nós médicos vamos poder dizer, se justifica usar naquele momento, né? A gente vai utilizar, mas vai utilizar com segurança, porque a gente não pode estar fazendo uso de um produto simplesmente porque acredita-se, né, entre aspas, que aquilo vai resolver. Porque ele pode resolver, mas ele também pode prejudicar demais. O certo, então, a pessoa sentiu algum sintoma, seja de dengue, chikungunya ou qualquer outra enfermidade, procurar a unidade médica para proceder com o acompanhamento da prescrição médica adequada para aquela pessoa. Com certeza, Sidney, com certeza, porque assim, a gente precisa fazer o melhor pelo nosso paciente, né? E o melhor para ele é fazer o que tem que ser feito, né? De uma maneira que vá fazer ele se sentir bem, né, com aquela medicação e não vai gerar sequelas relacionadas ao uso daquela medicação. Que é o que o corticoide pode trazer se mal utilizado. Eu já deixo isso bem frisado. Porque muitos pacientes que necessitam usar corticoide, eles têm medo de usar corticoide, porque eu vou engordar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E realmente o corticoide pode fazer isso se mal utilizado, tá? Essa é a questão, Sidney. Então, não é todo corticoide, eu vou tomar corticoide, vou engordar, vou inchar. Não, se ele for mal utilizado, sim, com certeza. Mas se ele for bem utilizado e no momento correto da patologia, né? Porque a gente tem um momento correto. Igual a chikungunya, por exemplo. A gente sabe que a chikungunya tem 3 fases. A primeira fase da chikungunya, ela é até os 14 dias de sintomas, que é a fase aguda da doença. Aí nós temos a fase pós-aguda, que vai dos 15 dias até os 3 meses da doença, tá? Nessa fase pós-aguda que nós vamos utilizar o corticoide. Jamais nós vamos usar o corticoide na fase aguda, né? Até porque isso pode gerar muitos outros problemas para o paciente, tá? Então, a gente tem a fase correta, de acordo com a evolução daquela doença, tá? E aí temos a fase crônica da chikungunya, que eu espero que ninguém chegue lá, né? Mas aí é acima de 3 meses, podendo durar, inclusive, anos, né? Então, é disso que se trata, Sidney, a gente informar a população para que, na tentativa de melhorar ou de corrigir algum problema, alguma dor, acaba se metendo os pés pelas mãos, né, e gerando outros problemas, né. Eu já tive, inclusive, comentei contigo aqui antes, uma paciente que usou corticoide por um longo período de tempo e teve necrose nos ossos do quadril e dos ombros, ela teve que colocar prótese, né. Então, assim, isso pode gerar osteoporose, pode gerar necrose da cabeça femoral, né? Em alguns casos, pode gerar vários problemas cardiológicos, né? Arritmia cardíaca, transtorno psiquiátrico, inclusive, Sidney, depressão, ansiedade, né? Psicose, perda do cabelo, acne. Olha, tem tantos efeitos colaterais que muitas vezes eu tenho que me esforçar quando o paciente precisa usar. Eu tenho que conversar com ele por um tempo para convencê-lo a usar quando ele lê os efeitos adversos, sabe?
Então, a gente precisa ter isso bem claro. Ele só pode ser usado se o médico indicar e se for o momento certo. Ok. Doutora Silvia, muito obrigado por a senhora estar esclarecendo essas medicações, que é chamada as medicações pessoais, a medicação que meu avô ensinou, minha avó, o vizinho. Isso não deve fazer. Procurar uma unidade médica para que o médico, conhecendo seu histórico também de saúde, possa indicar o medicamento correto, seja para chikungunya, seja para o que for. O correto é procurar a unidade de saúde. Isso mesmo.